Olá, uma boa tarde para todos vocês. Sexta-feira, dia 14 de fevereiro, o Mais Esporte já está no ar e hoje vamos comentar muito sobre Libertadores, né? Ontem o Atlético Paranaense e o Grêmio aí conquistaram uma vitória na Taça Libertadores. Também vamos comentar muito sobre os clássicos que vão acontecer neste final de semana. Gente, ao total são 5 clássicos. Já vou ir adiantando para vocês. No Campeonato Goiano, Goiás e Vila. No Campeonato Catarinense, o Figueirense vai jogar contra o Avaí. Já no Campeonato Carioca, Flamengo e Vasco. Campeonato Paulista, Palmeiras e Corinthians. E para fechar, Campeonato Mineiro, campeão brasileiro de 2013 contra o campeão da Libertadores, Atlético Mineiro e Cruzeiro. Muitos jogos aí vão movimentar este final de semana. E André, com tantos clássicos, você classifica qual desses com mais competitivo? Boa tarde. Boa tarde, Luciana. Um abraço para você ligado no Mais Esportes, que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. Eu imagino, são muitos. Mais competitivo desses aí, acho que chama mais atenção é Corinthians e Palmeiras. Corinthians e Palmeiras, né? Pela crise que está o Corinthians, pela fase que está o Palmeiras. Um clássico pode mudar muita coisa na vida de um time no decorrer de uma competição. O Vanderlei Luxemburgo usa sempre essa frase, no clássico que os grandes conseguem se recuperar ou não, ou afundam de vez. Então a vitória pode significar novos rumos para o Corinthians, uma derrota pode significar uma crise profunda, talvez até uma troca de treinador. Outros clássicos também chamam a atenção, por exemplo, o Avaí é hoje que está na situação da equipe do Corinthians lá no Campeonato Catarinense. Tem que ganhar de qualquer maneira do Figueirense, que está bem lá no Campeonato Catarinense, que seria o Palmeiras de lá, né? Flamengo e Vasco é interessante, Atlético Mineiro e Cruzeiro, Goiás e Vila Nova, interessante. E ainda tem Anápolis e Anapolina, né? Bem lembrado. Em Anápolis, outro jogo que pega fogo. Então, na verdade, gente, são 6 clássicos, né? Obrigada aí por você me informar, André. Esse é do interior, né? Por isso mas é clássico, não deixa de ser clássico. Deixa de ser clássico. É isso aí. Bom, com essas notícias aí que eu já adiantei pra vocês, vocês sabem que o Mais Esportes é o programa mais democrático e interativo do Brasil. E veja como é fácil participar aqui. Se sua operadora não é TIM, mande o torpedo para 49122 ou 49126, se sua operadora é TIM. Coloque a palavra-chave TV Esporte e escreva a sua mensagem. Lembre-se de citar o seu nome e o local de onde você está mandando a mensagem. E hoje, quem completaria 83 anos de idade, sabe quem é, André? Quem? Dessordi, um dos maiores laterais direitos do São Paulo. Participou de mais de 540 partidas do São Paulo, André, e não conseguiu marcar nenhum gol. Participou de 2 Copas do Mundo, a de 58 ficou marcada, né? Porque ele foi vetado pelo médico da seleção brasileira, porque ele falou que ele estava muito nervoso e aí o Djalma entrou no lugar dele. Então tá aí na memória, né, esse grande ídolo tricolor. Que infelizmente nos deixou há pouco tempo, né? Estaria completando hoje mais um ano de vida, e o Dessordi, ele tinha a característica mais defensiva, aquele lateral mais antigo que não apoiava. Ele não marcava gols porque ele não passava da linha do meio campo. É isso aí. André, vamos falar de gols então, já que o Dessordi não fazia gols. Ontem, né, no Atlético Paranaense teve apenas um gol, mas foi um jogo muito emocionante. Mais de 10 mil pessoas aí lotaram a Vila Capanema, muitas chances de gol, mas o único gol feito foi pelo Paulinho Dias, um jogo que também ficou marcado pela entrada do Adriano no segundo tempo. Foram poucos minutos, ele pelo menos colocou o seu pé na bola, a torcida pediu, o técnico Miguel Ángel atendeu e ele aí olha ele comemorando o único gol da partida, estava muito feliz, ficou muito emocionado na saída aí da partida. Então, o Adriano voltou, André. Olha, o Imperador voltou, vamos ver até quando, né? Eu não estou acreditando muito, não. Se ele voltar, conseguir voltar bem, conseguir fazer gols, ele vai queimar a minha língua. E eu torço para que queime, porque eu torço pelo sucesso das pessoas. Então eu torço pelo sucesso do Adriano. É isso aí. E quem venceu também ontem foi o Grêmio. Lá em Montevidéu, mais de 30 mil uruguaios aí
viu a vitória do Grêmio, né? O Riveiros conquistou aí o único gol da partida. Então o Grêmio começou muito bem, porque o seu grupo, André, é o mais complicado, né? O grupo da morte. É verdade. É complicado esse grupo e o resultado foi expressivo do Grêmio, né? Resultado fantástico. O Nacional do Uruguai já conquistou 3 Libertadores da América, o Grêmio já conquistou 2, então eram 5 títulos em campo. E aí o Grêmio consegue esse resultado maiúsculo. É isso aí. Em 20 jogos contra o Nacional, André, o Grêmio já conquistou 12 vitórias. Então, um número muito bom. André, nessa semana aí que todos os times aí do Brasil estrearam na Libertadores, qual time você acha que começou muito bem, que pode surpreender? Ficou para o campeão brasileiro, Cruzeiro, para o campeão da Libertadores, Atlético Mineiro, para o Grêmio, para o Atlético Paranaense, teve o Botafogo e o Flamengo, qual desses? Para mim, a melhor estreia foi a do Grêmio, que ganhou fora de casa, ganhou lá em Montevidéu, ganhou um jogo que é muito difícil de se ganhar. É muito difícil jogar lá. Apesar do Uruguai ali ser do lado do Rio Grande do Sul, de ser pertinho, o clima não é muito diferente, mas o Grêmio, ele teve um teste de fogo, ele teve conseguiu o resultado mais expressivo da primeira rodada. Em termos de futebol apresentado, gostei também do futebol apresentado pelo Botafogo na estreia da fase de grupos. É isso aí, o papo tá bom, mas agora você vai conferir o Pronto Falei. Estava imaginando como o futebol brasileiro está pobre de centroavante. O técnico Luiz Felipe Scolari, o Felipão, ele gosta de jogar com camisa 9. Gosta de um jogador mais alto, gosta de um jogador que conclua as bolas para o gol naquele estilo do centroavante mais clássico. E existem treinadores que já preferem atacantes mais rápidos. Ele prefere jogadores dessa característica. Por exemplo, o Fred. O Fred não é um jogador 100% confiável fisicamente, pelo menos ultimamente vem sendo assim. Tem inúmeros problemas de contusão e isso prejudica a sequência do jogador. Mas hoje ele é uma unanimidade. Ele estando em condições, ele vai para a Copa do Mundo. E qual seria o seu reserva? Qual seria a opção caso o Fred não fique à disposição da seleção brasileira? Eu separei alguns nomes de alguns jogadores que por alguns fatores não têm essa oportunidade de estar na seleção. Por exemplo, estaria com o pé nas costas garantido na Copa o Diego Costa, se não tivesse virado espanhol e optado pela seleção espanhola. O Walter, se estivesse magro, estaria na seleção brasileira. O Leandro Damião, se tivesse jogado pelo menos um pouquinho nos últimos meses, também seria convocado. O Adriano talvez tivesse voltado há mais tempo e já tivesse provado uma recuperação, pudesse ser esse jogador. Vai acabar sobrando para o Allan Kardec, que é o jogador que hoje está em atividade, que o técnico tem uma preferência. E aí todo mundo deve imaginar por que ele não convoca o jogador que mais fez gols no futebol brasileiro nesse período, que é o Hernani. Não convoca porque ele tem 28 anos e não tem experiência de seleção brasileira. Eu sei que a gente vive o pior momento no que se refere a centroavantes. Estamos pobres de atacantes. Pronto, falei. E em seguida a gente vai falar muito sobre Campeonato Carioca, porque ontem o Botafogo conquistou mais uma vitória, dessa vez diante do Bom Sucesso, e também tem muitos clássicos, tem muito assunto, vamos falar de Campeonato Mineiro e eu te espero aqui. De volta ao Mais Esportes e agora vamos registrar os primeiros recados aqui no programa. Tem recados, André? Tem torpedos? Tem sim. Deixa eu antes mandar um abraço para o Cássio Idioriue Figueiredo, meu cunhado, está assistindo o programa ao lado do Fernando. Um abraço para você, Cássio, um abraço para o Fernando.
ele mandou um abraço para você. Muito obrigada, Cássio Fernando. Tá sempre assistindo o nosso programa. Daqui a pouco os recados. Então vamos falar de Campeonato Carioca. Antes de falar para vocês quem joga contra quem amanhã, vamos ver a vitória do Botafogo ontem diante do Bom Sucesso, que de sucesso não teve nada, porque os reservas comandaram nesta partida. Os 2 gols foram feitos pelo Henrique e pelo Bolatti. Botafogo, que vem de uma vitória na Libertadores, né? Vem jogando o que a gente não esperava em 2014, depois da saída aí do Seedorf, mas os reservas e os jogadores do time principal vem arrasando muito. Vamos conferir agora que os jogos do Campeonato Carioca neste final de semana. Temos clássico, mas também tem outros. 8ª rodada, o Friburguense vai jogar contra o Audax. O Macaé vai jogar contra Nova Iguaçu. Volta Redonda vai jogar contra o Madureira. Vamos lá. Cabofrense vai jogar contra o Resende. Fluminense vai jogar contra o Boa Vista. Bom Sucesso vai jogar contra o Bangu. Vasco vai jogar contra o Flamengo. É o jogo da rodada aí no Campeonato Carioca, né? E o Duque de Caxias vai jogar contra o Botafogo. André, neste clássico, para qual time tem mais peso? O Flamengo, que vem de uma derrota na Libertadores, ou para o Vasco, que é um time que parece que vem levando mais a sério o Carioca? Eu imagino que o Vasco está mais forte para esse clássico e está mais concentrado na competição. O Flamengo vem de um jogo difícil, um jogo pesado, fora de casa, vem de uma viagem. Então, isso aí reflete sim no jogo. Eu imagino que o Vasco tem mais garrafa vazia para vender nesse jogo. Gostei, André. Vamos agora ouvir do Bruno, jogador aí que vai jogar neste jogo, que foi só elogios para o Fred e também para o Walter, jogadores do Fluminense. Ali a gente conversa primeiramente nos treinos, a gente sabe qual vai ser a movimentação. Isso facilita muito. O Fred é um cara muito inteligente, se coloca muito bem, então a gente pode alçar como no segundo ou como ele antecipando. Já o Walter também é muito inteligente ali dentro da área. Ele sempre vem dando opção ali para fazer a parede ou como para ele fazer um 2 para ele concluir em gol. Então são jogadores de características parecidas também, que é muita qualidade, então a gente fica muito feliz pelas essas 2 opções. É isso aí, André. Fred e Walter, uma dupla que pode surpreender a muitos aí neste Campeonato Carioca? Vamos ver se dá certo, né? Por exemplo, o Walter, ele teve uma característica durante o Campeonato Brasileiro, que ele estava na equipe do Goiás, de não ter conseguido jogar junto com o centroavante. Aliás, nenhum centroavante conseguiu jogar com o Walter. Então, o Renato vai ter que procurar um espaço para que os dois possam jogar juntos. Por exemplo, no Goiás, ele poderia ter jogado junto com o Neto Baiano, que é um goleador também, não deu certo, e poderia ter jogado também com o Júnior Viçosa, outro goleador, não deu certo. Ele deu certo jogando ao lado de jogadores mais rápidos, por exemplo, ele jogava ao lado do Eduardo Sacha, que hoje voltou para a equipe do Internacional. Então, que o Renato Gaúcho busque esse espaço, porque os dois jogadores têm muita qualidade. André, outro assunto aí que eu quero te perguntar é a possível ida do Oswaldo, jogador do São Paulo, para o Fluminense, e do Wagner para o São Paulo, porque o Jadson, né, saiu do São Paulo, então tem que ter algum jogador aí para ficar na reserva do Paulo Henrique Ganso. O que você acha dessa possível troca? Eu acho que o São Paulo tá ficando esperto, hein? Aí só falta querer o Wagner com o Fluminense pagando salário, né? Igual tá indo o Pato, este é o assunto. Muricy Ramalho está de acordo com essa possível troca e Renato Gaúcho também. Então pode acontecer. Eu imagino que hoje não é bom negócio pro Fluminense, não. Isso, né? É mais negócio pro São Paulo. Porque o Wagner, para jogar no ataque ao lado do Alexandre Pato, vai ficar muito bom. Aí o São Paulo vai se livrar do Luiz Fabiano, né? Vai colocar ele no banco de reservas e com certeza vai melhorar. Tá. Vamos falar de Campeonato Mineiro, André? Vamos lá. Neste final de semana, clássico, Cruzeiro e Atlético Mineiro, a gente pode dizer que são os dois melhores times na Libertadores, né, André? Ou não? Cruzeiro e Atlético Mineiro. Teoricamente, sim. Sim, né? Teoricamente, sim. São os melhores e esse embate no Campeonato Mineiro
a gente vai saber quem está melhor nessa temporada, né? Eu vejo o Cruzeiro com uma ligeira vantagem nesse ano, porque eu vejo que a equipe do Atlético Mineiro ainda está se adaptando ao Paulo Autuori. Tá, então vamos conferir aqui os jogos. Campeonato Mineiro neste final de semana. Vamos lá, quinta rodada, o Caldense vai jogar... O Caldense vai jogar contra o Tupi. O Minas vai jogar contra o América Mineiro. Boa Esporte contra o Nacional. Atlético vai jogar contra o Cruzeiro. Vila Nova vai jogar contra o Tombense. Guarani vai jogar contra o RT. É isso aí. Bom, já que você disse que são os dois times aí mais fortes da Libertadores, vamos conferir aqui como é que tá a escalação para esse jogo deste final de semana. Primeiro vamos saber aqui do Atlético Mineiro quem vai jogar. O Vitor, né? Marcos Rocha, Leonardo Silva, Hever, Dátulo, Pierre, Josué, Ronaldinho, Tardelli, Fernandinho e Jô. Vai com força máxima, Força viu? máxima. Força Olha máxima. só, Vamos que ver é se o isso? Cruzeiro... Vai ser um jogaço, hein? Vai. Fábio, Ceará, Dedé, Bruno Rodrigo, Egídio, Lucas Silva, Souza, Everton Ribeiro, Ricardo Goulart, Dagoberto e Marcelo Moreno. E no lugar não está decidido ainda se vai ser o Marcelo Moreno que vai começar jogando ou o Borges. Mas você viu que os dois times vão, com força máxima, né? No papel é o melhor jogo, então, é o melhor clássico. No papel é o melhor clássico. Então vai ser extremamente interessante esse jogo e esse eu vou assistir. Eu também. Esse e esse jogo também pode ficar marcado para o Diego Tardelli, André, porque se ele fizer um golzinho, ele vai entrar aí para a lista dos 10 maiores goleadores do Atlético Mineiro em clássicos. Em clássicos, que beleza. É isso aí. Mais um intervalo e em seguida nós vamos falar muito de Campeonato Goiano, porque tem clássico, Vila Nova e Goiás, e claro, do Campeonato Paulista, Corinthians e Palmeiras, porque mesmo antes de começar o clássico já teve confusão na venda dos ingressos. Eu te espero aqui. De volta a mais esportes e agora de verdade. Vamos conferir aqui os primeiros recados, André. Vamos lá, Mike Macedo de Taguatinga, Tocantins. Boa tarde, André. Obrigado, Mike, pela sua participação. Falem da Catuense da Bahia, Robson Borges de Cardeal da Silva, Bahia. Daqui a pouco a gente fala do Campeonato Baiano. André, o Pato já assinou com o São Paulo. Léo, lá do Ceará. Já assinou sim. André, você está lindo hoje. Olha. Me responde uma coisa, no duelo paulista, Palmeiras e Corinthians, quem vai se dar bem? Minha mãe é Corinthians e meu pai Palmeiras. Duelão aqui em casa. Manda um beijo para a galera de Canari, no Acre. Evaniele Dantas. Obrigado, Evaniele, pela sua participação. Ganhou. Eu acredito que o Palmeiras é favorito nesse clássico, por tudo que eu estou vendo nesse ano das duas equipes. Eu acho que o Flamengo não vai longe na Libertadores. O Adriano vai jogar muito no Furacão. Antônio Júnior, de Lençóis Paulistas. André, quanto que vai ficar o clássico entre Palmeiras e Corinthians? Fabrício de Goiânia. Estou arriscando 1-0 para o Palmeiras. André, você acha que se o Imperador fizer uma boa campanha na Libertadores, ele tem chance de ir para a Copa? Júnior, da cidade de Pojucá. Manda um abraço para Ludmila, minha sobrinha. Eu acho que se ele jogar demais da conta, for artilheiro, faz 10 gols, gol de bicicleta, ele não vai para a Copa. Tá. Vamos agora falar de Campeonato Paulista. Vamos conferir os jogos que vão acontecer neste final de semana. Vamos lá. 8ª rodada. 15 de Piracicaba vai jogar contra o Oeste. Osasco Audax vai jogar contra o Rio Claro. Atlético Sorocaba vai jogar contra a Ponte Preta. Comercial vai jogar contra o São Bernardo. São Paulo vai jogar contra a Portuguesa. André, seu palpite, sua previsão para este jogo, São Paulo e Portuguesa. Portuguesa tá forte, viu? Tá forte. Empate aí. Sem gols? Vai ter gol. Então tá. Corinthians vai jogar contra o Palmeiras, você já deu o seu palpite, nem vou perguntar de novo. Ituano vai jogar contra o Bragantino. Penapolense vai jogar contra o Santos. E aí? Santos. 1-0, 2-0? 2-0. Tá. Linense vai jogar lá em Lins contra o Paulista. Tem mais? Tem não, né? Tá bom de jogo.
É isso aí. André, vamos conferir uma confusão que aconteceu ontem na venda dos 2.000 ingressos disponíveis para os torcedores do Palmeiras. E essa confusão começou horas antes do almoço. Torcedores chegaram lá de madrugada, né? E aí os ingressos começaram a ser vendidos 8 horas da manhã. E com tanta confusão, sabe quem começou a colocar ordem, abre aspas, né? Foi o tal do Neguinho, que é um dos líderes das duas torcidas organizadas do Palmeiras. E aí, para ele colocar ordem nessa fila, quem quisesse furar a fila, André, ele pedia para o torcedor comprar 2 ingressos. Um para o torcedor e outro para ele. Se o torcedor fizesse isso, podia furar a fila. Então, o coleguinha foi quem comandou essa palhaçada aí e no final ninguém foi preso. E isso é muito comum. É comum? Eu não sabia, não. É muito comum. Tanto é que tem muitos clubes optando pela venda pela internet para acabar com isso. A organizada chega, ela toma conta da fila. Chega e aí já com gritos de ordem, já entra na frente. E quem vai brigar com esse povo? Eu não brigo. Vai encarar 50, 60 torcedores, os caras dispostos à confusão. Então isso é muito comum, acontece em muitos times. O torcedor de torcida organizada chega em bando e aí toma conta da fila. E eles entram na frente, compram os ingressos, vão embora e deixa a fila para as pessoas. E é uma falta de respeito muito grande, uma falta de educação, uma falta de civilidade desse pessoal. E falta de atitude também da diretoria desses clubes, né, André? E eles fazem isso justamente para tumultuar, para que forçar o clube a reservar uma carga de ingressos especial para ele comprar de outra forma, para eles não precisarem enfrentar fila. Eles já chegam, já compram o ingresso para a torcida organizada inteira, para todos que vão no jogo. Então eles buscam essa maneira de fazer esse tipo de pressão. Mas o Palmeiras, ainda bem, não tem mais relação com esse tipo de gente. André, mais uma pergunta. Caso o Corinthians, né, não consiga uma vitória diante do Palmeiras, pode acelerar a saída do Mano, do time, ou ainda é cedo para a gente falar em saída de técnico? Eu acredito que sim. Perdeu um clássico de goleada para o Santos, passou, né? Sobreviveu. Agora, se perder um clássico para o Palmeiras, também depende muito da condição do jogo, né? Às vezes pode perder, mas demonstrando raça, garra, e é isso que o torcedor do Corinthians gosta de ver. Então, se for um jogo em que houver entrega, que tiver vontade, que sentir que o Corinthians melhorou, aí não cai não. Mas se continuar no marasmo dos últimos jogos, aí cai sim. Então tá, vamos agora falar de campeonato goiano rapidinho, porque nosso tempo já está esgotando. Os jogos aí da 8ª rodada. Grêmio Anápolis vai jogar contra o Atlético, Vila Nova vai jogar contra o Goiás, é o clássico da rodada. A Anapolina vai jogar contra o Anápolis, outro clássico também da rodada. Tem mais. A Aparecidense vai jogar contra o Craque e o Goianésia vai jogar contra o Trindade. Temos mais algum minutinho, Marquinho? Só lembrar que... um abraço para a torcida do Remo. Aqui temos lembrar que nesse final de semana também tem Remo e Paysandu. Então são 6? Tem clássico não, demais. São 7, tem 7 muito clássicos. O Ellison de São Luís do Maranhão tá ligado no nosso programa, Marcelo de Varjão, Fátima, Bahia. Um abraço para o Júnior da cidade de Pojuca, manda um abraço para a Ludmila, sobrinha dele, então um abraço. Gustavo lá da Bahia, Lenildo de Campina Grande, Pingo de São Gabriel, um abraço para Vanderce de Iguatu, Ceará, um abraço também para o Beto, lá na Bahia, para o DJ Isaac, lá em Palmas, no Tocantins, para o Antônio de Serra Dourada, na Bahia, para o Leandro de São Paulo e para todos que participaram hoje e que eu não tive a oportunidade de ler os recados. E no domingo a gente volta. No domingo vamos chegar com tudo aqui, 10 horas da noite, com tantos clássicos, né? Assunto é que não vai faltar. Vai ter Copa do Nordeste, né? Nossa, quartas de final, Quartas de final da Copa do Nordeste, então tem muita coisa pro nosso domingo à noite aqui na Rede Aparecida. É isso aí, um grande abraço para todos vocês, um ótimo final de semana, aproveite aí com tantos clássicos e eu te espero aqui domingo, 10 horas da noite, um grande beijo, tchau!